pessoa com deficiência torna-se ainda mais importante esse tipo de acessibilidade para usar um smartphone, porque aí ela vai atingir espaços virtuais que ela não atingiria fisicamente. Sim. Cara, isso foi sensacional. A gente falou, cara, putz, deu certo. Porque a gente já conhece bem o público e sabe que a frustração faz parte, infelizmente, dessa realidade das famílias de pessoas com deficiência. Esse CNPJ, ele nasce novinho com toda a experiência de 13 anos. Que a gente já tem. Você traz só o que é bom. Eu costumo dizer que a tecnologia assistiva precisa se adaptar à pessoa. E não a pessoa à tecnologia. Todo mundo lá no escritório fechando a câmera porque tava todo mundo em prantos, porque ela ficou emocionada, ela teve um reencontro com a própria voz. Tão incrível isso. Ah, cara, eu que fico emocionado aqui, mas é isso que esse tipo de tecnologia proporciona, cara. Cara, é sobre isso. A tecnologia não é o fim, ela é o meio. Por conta do meio, desse meio que era o Colibri, essa pessoa agora, ela pode fazer parte da trend, ela pode fazer as postagens, e o Colibri é só um detalhe no rosto, ela não tá falando, o vídeo não é sobre o Colibri. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. E eu gostaria de compartilhar com vocês que o nosso episódio de hoje, ele é praticamente uma continuação do episódio que nós tivemos com o Adriano da Colibri. Que no episódio anterior, se você não viu, volta lá, vou deixar aqui na descrição para você poder pegar essa história desde o começo, quando o Adriano compartilhou com a gente, né, Adriano, de como que surgiu essas ideias com esses dispositivos para ter uma acessibilidade melhor para as pessoas que têm dificuldade motora, que têm dificuldade neuronal e, né, uma série de outras acessibilidades que ficam restritas e que muitas vezes a gente não percebe no nosso dia a dia. Como o próprio Adriano disse, essas pessoas muitas vezes estão invisíveis para nós na sociedade. Adriano, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e dessa vez também poder compartilhar hoje, né, os equipamentos mesmo, os hardwares, a gente conseguir sentir, conseguir ver e conseguir perceber essa história e também esse projeto que é a Colibri para a gente. Fica à vontade também para falar sobre os projetos, mostrar aqui os equipamentos, que eu tô super ansioso para olhar tudo, a gente já meio que sincronizou aqui, mas, obrigado mesmo por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço por ter chamado para fazer essa parte 2, mas isso é muito interessante, tanto para os empreendedores que ouvem e que assistem, mas também para as pessoas se orientarem sobre o que existe em termos de acessibilidade para situações de deficiências muito complexas e para as quais a gente não gosta nem de pensar, né? Mas que, assim, a gente precisa assumir o fato de que estamos todos sujeitos. Seja nós mesmos, como pessoas físicas, qualquer pessoa pode sofrer um acidente de carro e eventualmente perder movimentos ou ter uma doença progressiva. E às vezes pode acontecer da gente descobrir que uma deficiência vai acontecer na nossa família, às vezes no nascimento. Às vezes uma família vai estar esperando um bebê e nos exames, no ultrassom, recebe a notícia de que, olha, existe uma condição rara aqui que vai fazer com que esse bebezinho nasça com uma condição que ele não vai ter os movimentos, não vai se desenvolver da parte motora como se espera, ou outras que acabam acontecendo na infância. Então, assim, a deficiência, eu costumo dizer que ela acontece na vida das famílias, pode ser algo que acontece com você pessoalmente ou com alguém do seu nível muito próximo, e esse acontecer não precisa ser um acidente, pode ser um nascimento. Perfeito. E as pessoas não conversam sobre isso, né? Então, esse papo tem muito a ver tem muito a ver com isso. Perfeito, sensacional. E quando nós estávamos ainda naquele episódio, você comentou sobre como que nasceu essa ideia, né? Como que nasceu essa oportunidade de você olhar para essas pessoas e para essa necessidade que elas têm e como que esse projeto se desenvolveu. E hoje ele é a Colibri. Né? Exatamente. Hoje, se for pensar, ele não foi... ele teve essa semente que foi plantada lá atrás, veio, claro, com várias iniciativas e vai para um lado, empreender é isso, né? Você olhar que, uma coisa aqui não deu certo. Então, beleza, então a gente vai, o que se diz, pivotar, né? A gente vai mudar e vai para um lado e vai para o outro, até que você, mudando, indo para um lado e para o outro, chegou na Colibri, né? Como que foi o começo da Colibri e como funcionam, né, esses equipamentos que vocês têm hoje e que vocês proporcionam para a população? Então, o começo da Colibri foi basicamente a continuação do que eu já vinha fazendo, né? Eu já empreendo hoje há 16 anos, sempre desenvolvendo tecnologias assistivas. Tecnologia assistiva é essas tecnologias para compensar ou contornar uma limitação sensorial, uma limitação motora.
Então, tecnologias, basicamente, que o pessoal fala para pessoas com deficiência, ou de tecnologias de acessibilidade. Só que ao longo dessa trajetória que eu contei no episódio anterior, né, a gente começou tentando ajudar pessoas cegas a pegar ônibus por meio de tecnologia, e eu não sei nem se pode chamar de pivotar, né? A gente acabou tentando fazer uma coisa que não deu certo, e no final a gente acabou conhecendo outras deficiências, que não eram as deficiências visuais, conhecendo outros problemas, que não eram os problemas das pessoas cegas querendo pegar ônibus, e sim pessoas que não se mexem, não falam, ou que têm uma coordenação motora baixa, e que elas precisam acessar a internet, acessar o computador. Como é que elas fazem? Usar smartphone, né? Usar smartphone. Hoje não é mais um opcional. Eu não gosto de celular, então eu não vou usar. Não, todo mundo precisa. Né? E cada vez mais. Então, a sua privacidade está lá, as suas conversas, suas compras, seu acesso à conta no banco. Então, isso não é diferente para a pessoa com deficiência. Isso não é diferente. Pelo contrário, para a pessoa com deficiência, torna-se ainda mais importante esse tipo de acessibilidade para usar um smartphone, porque aí ela vai atingir espaços virtuais que ela não atingiria fisicamente. Sim. Como, por exemplo, ela não pode ir numa agência de banco, mas eu posso acessar minha conta de banco. E por aí vai. A gente foi descobrindo esses problemas ao longo do tempo pela minha primeira empresa chamada TIX, que era da área de acessibilidade. Até que, quando a gente identificou um problema que a gente ainda não resolvia com os problemas com os produtos nossos anteriores, que é especificamente o caso das pessoas que só mexem a cabeça. Como é que elas vão usar um celular? A gente já tinha mapeado essa demanda, mas a gente não tinha construído nada ainda para isso, na TIX. Até que, em 2020, eu recebi uma ligação estava no começo da pandemia, ninguém sabia se pegava Covid apertando a mão, dando abraço, ninguém sabia ainda, né? Tava aquelas informações desencontradas, e todo mundo em casa. E aí, alguém ligou no escritório, o telefone estava roteado para cair no meu celular, porque nem no escritório estava indo, e era um pai de um garotinho, que eles moravam em Belém do Pará, e eles tinham visto, o pai dele tinha visto alguns vídeos dos produtos anteriores da TIX na internet. E ele falou, acho que isso aqui pode talvez resolver o problema do meu filho. Aí ele me ligou e explicou que o filho dele tinha 8 anos na época, tinha nascido com uma deficiência, ou seja, ele era uma coisa congênita, ele já nasceu com a deficiência, os pais já sabiam que ele ia ter essa condição que impedia ele de se movimentar do pescoço para baixo. Então, só que ele foi crescendo, foi fazendo as coisas que criança gosta de fazer, brincar, inventando o jeito dele, até que chegou o ponto que, como qualquer criança de 8 anos, quer brincar no celular. Sim. E ele não tinha condição de mover as mãozinhas para mexer no celular. Então, o que ele começou a fazer? A pedir pro pai botar o celular com suporte perto da boca dele, e ele usava a boca para jogar no celular. E, claro, não era a coisa ideal, mas o garotinho se virava bem, foi ficando bom nos joguinhos e tal, só que aí veio a pandemia. E aí o pai ficou desesperado, porque não bastasse ser uma coisa assim, higienicamente questionável, ficar com a boca na tela. Imagina se, sei lá, pega a Covid, imagina se alguém espirra e cai aqui, o meu menino tá lá jogando, daqui a pouco ninguém sabia, e ele tava preocupado. Sim. E ele ligou pra gente pra saber se tinha alguma coisa que pudesse permitir o filho dele jogar sem ser com a boca na tela. E a gente não tinha nada perto disso. Eu pedi pra ele me mandar um vídeo do garoto jogando, só pra ter uma ideia, que eu pensei assim, que ele joga um joguinho do tipo Candy Crush, alguma coisa assim, mais simples, quem sabe a gente pode pensar em alguma coisa. Só que quando ele mandou vídeos do garoto jogando, ele jogava jogos de ação, assim, com muita habilidade. E já estava avançado. Muito avançado. Eu falei, cara, não, pra gente oferecer qualquer coisa pra ele, o nome dele é Mikael, esse garotinho. Pra oferecer qualquer coisa pro Mikael, tem que ser pra ele jogar pelo menos no alto nível que ele já joga daí pra cima. Porque senão ele não vai usar daí. Não vai usar, não vai engajar. E naquela época, a gente tinha um acessório do nosso produto anterior, que era um detector de piscada. Era basicamente um dispositivo pequeno que você colocava no óculos, e quando você piscava, ele identificava que você piscava e mandava para o computador um clique de mouse. Mas o que você joga com um clique de mouse? Só o clique, sem mexer. Não, só o clique nada. Nada. Então, o pai dele tinha visto na internet essa tecnologia, né? O detector de piscada. Ele achou que talvez aquilo pudesse ajudar. Eu falei, não, aquilo ali não vai
Fazer nem cosquinha no jogo do Mikael. Que eu já tava lá. Não vai fazer nada. Ele jogava com a boca, ele botava o personagem onde ele queria, e dava tiro, e usava os especiais, ele fazia as coisas assim, em alto nível. E aí eu pensei, assim, talvez, se a gente pudesse aproveitar esse movimento da cabeça do Mikael para transformar isso num mouse, ele poderia usar o movimento de cabeça como o mouse. E a gente já tinha identificado que era possível construir algo assim, não ia ser lá muito complexo para fazer um protótipo. E aí eu falei com o pai dele, falei, olha, se o Mikael topar ser o nosso piloto de testes, a gente constrói aqui um protótipo para ele. E aí manda lá para Belém. Para Belém. Manda para Belém para vocês testarem. Aí ele... Que legal. O garoto já testou, já topou aqui. Eu falei, olha, marca aí uns dias que a gente vai construir isso. A gente precisava dessa motivação. Não, olha, tem uma pessoa que precisa disso. Vamos fazer. Aí a gente pegou plataformas de hardware dessas que são fáceis de você prototipar, tipo Arduino, para quem conhece o hardware, né? Para quem conhece Arduino, é um jeito fácil de você fazer eletrônica, né? Bem intuitivo. E é um jeito muito rápido. Você compra as pecinhas no Mercado Livre e aí é bem tranquilo. Aí a gente pensou assim, vamos começar com isso para a gente ganhar tempo. E a gente montou um protótipo bem feioso, de passagem, que era basicamente um sensor de movimento. Para o pessoal que não é da área técnica, né? Você tem um sensor de movimento igualzinho esse dentro do seu celular. Sabe quando você vira o celular para foto ficar na retrato ou paisagem? Ou quando você está navegando no GPS, ele sabe se você está fazendo uma curva. Esse é um sensor que chama girômetro. Que você tem dentro do seu celular. Você pode comprar esse girômetro separadinho, num módulozinho, para você fazer seus projetos usando isso. E a gente comprou isso no Mercado Livre, ligou num processador Arduino e escrevemos um código para usar essa informação do girômetro para transformar isso num movimento de mouse. E claro, a gente fez também o código para enganar o computador ou o celular, né? Dizendo, olha, o que está conectado aqui é um mouse, não é uma geringonça detector de movimento de cabeça. Um Arduino. Então o Arduino tinha que fazer essas duas coisas. Ele tinha que ler os movimentos da cabeça e dizer pro computador ou pro celular que era um mouse. E que, ó, move o mouse para cima, move o mouse para baixo, dá clique. A gente fez isso, amarramos o sensor com um fio, numa armação de óculos sem lente. O fio passava pela frente da armação, saía por trás da orelha aqui, ligava numa caixinha onde estava lá a eletrônica. E daquela caixinha tinha um outro cabo, que era um cabo USB para você ligar no dispositivo que ia ser controlado. Como o Mikael queria jogar no celular, ainda tinha que ter outro adaptador pro plug do celular. Nossa. Então era uma gambiarra. Era assim, tudo amarrado ali com uma abraçadeira e tal, mas assim, protótipo é protótipo. A gente mandou pro Mikael. Protótipo. Aí a gente mandou pro Mikael lá em Belém. E com as instruções básicas, ó, pluga isso aqui e mexe a cabeça. Esse equipamento, esse protótipo, Adriano, ele mais ou menos, isso foi 2020, mais ou menos quanto que custou esse protótipo, em termos de custo de hardware mesmo? R$100. R$100. Então quer dizer que com R$100, ou melhor, vamos lá, com uma pessoa que te ligou, com um incentivo, né, que vocês tinham de falar, puxa, vamos ter um cliente que vai testar, que está pedindo e que quer o negócio, e R$100 mais todo o conhecimento do trabalho, mas com R$100 vocês fizeram o que a gente chama de MVP. Vocês fizeram um mínimo produto viável para testar com o cliente. E aí vocês mandaram lá para Belém. Cara, acho que chamar de MVP tava... O mais caro foi o frete. Exatamente, pior que foi. E o pior que foi isso mesmo. O Sedex pra lá foi mais caro do que o que a gente... Até porque a gente já tinha algumas peças dessa no nosso escritório, porque a gente já trabalhava muito com hardware, né? Pra você ver, né? É como, às vezes, a gente... Pra quem tá empreendendo, às vezes você que tá ali fala, putz, mas não dá pra fazer porque eu não tenho, né, sei lá, milhares de reais, ou preciso subir um negócio aqui, fazer... Sabe, às vezes a gente se deixa contaminar por umas baboseiras, por umas coisas de que não dá pra fazer, mas às vezes com pouco recurso, com pouca grana, às vezes até com pouca equipe, com vontade, conhecimento, estudar e arregaçar as mangas, meu, olha só o tanto de coisa que a gente consegue fazer. Eu acho que é excelente, acho que ensinamento isso daí, Adriano, muito legal, cara. Léo, e essa história fica mais legal, cara. Por favor, não esquece de me lembrar o que aconteceu com esse protótipo. Se eu esquecer de falar, você fala, cara, e o protótipo? O que aconteceu com esse protótipo? Mas a gente mandou o protótipo pra lá, mas o que a gente queria mesmo era validar uma premissa. A nossa premissa era, a gente já tinha identificado que pessoas que tinham um bom movimento de cabeça, mas não se mexiam do pescoço para baixo,
não conseguiam usar nossos produtos anteriores. Aham. A gente isso era uma realidade, na Não, verdade. aham. A gente tinha uma premissa de que se a gente conseguisse desenvolver algo que aproveitasse esse movimento de cabeça, poderia ser interessante para essas pessoas que Aham. tinham esse bom movimento da cabeça. Mas a gente nunca tinha parado para fazer isso porque a gente não conhecia exatamente nenhuma pessoa, não tinha um motivador pontual. E o pior nesse caso, desculpa te interromper, favor. mas assim, ó, e o pior nesse caso que você fala assim, não, deixa que eu testo. Né? Eu, por exemplo, eu aqui, que tenho acessibilidade. Cara, eu testar um produto como esse para desenvolver e você ver com o cliente, eu vou conseguir fazer algumas coisas, mas nunca é o cliente de verdade, né? Você pode ter a melhor boa vontade e falar, não, cara, eu vou me limitar, né, limitar minha acessibilidade, eu vou fazer o que realmente eu vou tentar simular um cliente, mas você nunca vai ser o cliente de verdade, então tem que escutar o cliente de verdade. Cara, isso é tão verdade, Léo, que uma coisa que eu não costumo contar, um detalhe que eu não costumo contar sobre essa história desse protótipo, é que o pai do Mikael tinha falado que ele tinha um pouquinho de movimento do pezinho. Aham. Pouca coisa. Aí eu pensei, vamos aproveitar esse movimento do pezinho. Então, uma coisa que demorou, a gente levou mais ou menos 30 dias para fazer esse protótipo. A parte mais difícil foi fazer um botão grande que também ligasse no Arduino, que também mandasse o comando para o celular dizendo assim, isso é um clique. Então a gente fez uma espécie de... ele usava o óculos para mexer e o clique era no pé. Porque a gente pensou, poxa, qual que é a melhor forma? Se ele já tem esse movimento voluntário, vamos aproveitar. Mas a gente sabia que isso era uma coisa muito específica do Mikael, mas vamos testar da melhor maneira para ele. A gente mandou, deu super certo. Na primeira semana, o Roger, pai do Mikael, mandou um vídeo de antes e depois, comparando assim, como que ele estava jogando antes com a boca e o depois, ele jogando com o celular no suporte, assim, a boa distância do rosto, ele jogando e mostrava o que estava acontecendo na tela, e inclusive ele jogava online com os amigos, então ele podia falar agora, porque ele... Sim. Agora ele não estava com a boca colada na tela, então Sim. ele podia conversar enquanto ele jogava. Ele jogava online e conversava. Então, cara, isso foi sensacional. A gente falou, cara, putz, deu certo. Deu certo, e se deu certo de primeira, nesse caso, com certeza a gente tem uma galera de gente que precisa disso, como a gente já era uma empresa de desenvolvimento de tecnologia assistiva, atuar em nichos já era a nossa realidade. Então a gente não estava preocupado, tipo, quantas centenas ou milhares ou milhões de pessoas têm essa deficiência. Não, a gente vai desenvolver isso para ser mais um produto para abranger mais um pedaço do espectro de pessoas com limitação de movimento. E aí, uma coisa que a gente não tinha pensado era, poxa, mas e esse clique no pé aí, hein? O ideal seria que a maior parte das pessoas que só tem o movimento da cabeça pudesse clicar com algum gesto da cabeça. Então a gente pensou em aproveitar o conhecimento que a gente tinha do produto anterior que detectava piscada e embutir nesse mouse de cabeça a piscada para clicar. E a gente foi melhorando até chegar um protótipo um pouquinho mais bonitinho, sem fios, já por Bluetooth. E mandamos para quem? Pro Mikael, para ele testar. E a gente fez uma outra gambiarra para permitir que ele pudesse também clicar com o pé com um botão Bluetooth que a gente fez para ele, porque a gente achava assim, ele já deve estar acostumado a clicar com o pé. Para nossa surpresa, e aí eu trago o que você falou, o que conta é o cliente, ele preferiu clicar com a piscada. Ele já estava usando o protótipo, já tinha mais de mês. Ele estava acostumado. Já acostumou. Mas ele preferiu Quando ele descobriu que ele podia clicar fazendo uma ruguinha com a bochecha, ele nem deu bola para o protótipo do botão sem fio que a gente fez para acompanhar o segundo protótipo. Ele falou, não, eu quero jogar com piscada. Isso pra gente foi um golaço, porque a gente pensou assim, putz, se o cara que tem um movimento do pé, ele nem quer usar, então a gente pode fazer tranquilo com piscada, porque vai resolver. Aí a gente começou a melhorar esse protótipo sem fio até virar o Colibri, que nessa época não tinha nome ainda, né? Era só um mouse de cabeça aqui. E aí a gente foi evoluindo ele. Que é esse aqui. É, exatamente, esse que tá aí na sua mão. Que legal. Olha aqui, gente. Olha só. Então, toda aquela, como você falou, toda aquela, né, fio e tinha um monte de coisa e gambiarra, como você falou, se transformou hoje nesse produto aqui que é o Colibri. Olha só. E é legal que você tá segurando, não sei se dá pra ver, quem tá escutando não vai ver mesmo, mas assim, é um pequeno aparelhinho que ele tá montado na armação dos óculos. E essa armação, no caso, é uma armação sem lentes. Não tem lente, não tem nada. A gente manda uma armação sem lente pra pessoa. Agora,
O Mikael, ele já usava óculos de grau. Aham. Então, não tem problema. Se você usar óculos de grau, você prende o mouse de cabeça nos seus próprios óculos. Aí você não precisa usar Aham. a armação sem fios que a gente manda. E olha só, pessoal, a gente sincronizou aqui o Bluetooth logo antes da gente começar a gravar. E vamos ver aqui. É sim, né? Isso. Eu tô aprendendo aqui também. Faz o Vamos ver. gesto de sim. Grenda, consegue pegar ali? Consegue? Maravilha, vamos ver. Olha isso, gente. Ó, eu não sei mexer muito bem ainda, eu tenho que me adaptar. Mas, ó, eu tô movimentando. Vocês conseguem ver? Olha só. Eu tô movimentando o mouse aqui. Vamos ver se eu consigo abrir o meu Instagram. Vamos lá. Ó, Aí, genial. Como que é pra rolar a tela que você falou? Tomba a cabeça em direção ao seu ombro direito. Meu ombro direito. Vamos ver aqui. Cadê? Aí. Olha isso, gente. E da mesma forma, se você tombar em direção ao outro lado, ele rola Olha para isso. pro outro lado. Aí ele rola pro outro lado. Claro que eu tenho que me adaptar, né? Eu tô um pouquinho... Olha isso. Pra quem tá ouvindo no Spotify, né? Vou voltar aqui. O Léo tá segurando o celular com a mão esquerda e ele tá mexendo com a cabeça e enquanto ele mexe, o ponteiro vai se deslocando pela tela. Quando ele dá uma piscadinha, ele clica nos itens. Quando ele tomba a cabeça, como se fosse tentando encostar a orelha no ombro direito, aí ele faz, a tela faz a rolagem, né? O scroll. Exato. Então, a pessoa tem 100% da acessibilidade e ainda tem uns truques que a gente criou, uns gestos, Genial. para dar ainda mais controle, porque a gente tá atendendo, lembrando aí, uma pessoa tetraplégica, ela só mexe a cabeça. Então, poxa, e se eu não quero mais mexer? Eu mexi aqui, abri o YouTube, cliquei num vídeo, e agora eu quero assistir meu vídeo. Toda vez que eu estiver mexendo a cabeça, o ponteiro vai sair voando na frente do vídeo, me atrapalhando. O que a pessoa faz? Ela faz um gesto de não com a cabeça, que o Léo aprendeu rapidinho. Você faz um gesto de não, e aí o colibri entende que você quer Some. pausar ele. E Aham. aí ele pausa e o ponteiro desaparece. Quando você quiser voltar ao comando, você faz um gesto de sim Nossa. com a cabeça, que é super intuitivo, e pronto, o ponteiro Volta. aparece de novo. Caramba. Então Que é legal. super legal. A única coisa que ele não faz sozinho é ir pro rosto da pessoa voando, apesar de ter um nome colibri. Sim. Mas o colibri, o nome é para dar, é pela liberdade do pássaro, né? O Que colibri legal. é o beija-flor, né? E ele é pequenininho também. Essa legal. que é a ideia. E para as pessoas que estão nos ouvindo, e para quem está aqui nos assistindo e gostaria de ter esse acesso, né? Como que o pessoal faz? Eles entram no site, lá faz uma encomenda, como que funciona? Essa é uma outra parte que é uma inovação que a gente se orgulha muito. Você não precisa comprar o aparelho. Ah, E essa é uma maneira que, do ponto de vista Olha de aí. empreendedorismo, ela é genial, porque ela evita que a gente tenha que produzir em larga escala um produto que é de nicho. Nunca vai ter Perfeito. larga escala para esse tipo de produto, por mais otimista que a gente seja do ponto de vista de empreendedores. A gente quer vender muito, Todo mundo, mas a aham. gente, cara, isso é nicho. É Sim. muito nicho. No Brasil inteiro deve ter cerca de, sei lá, 1 milhão, talvez 1,5 milhão de pessoas que têm essa condição que eu descrevi. aham. Então, poxa, isso aí dificilmente vai justificar o investimento que a gente fez. Mas a gente tinha outros produtos, então a gente vai sempre colocando um produto e outro para ir preenchendo um espectro cada vez maior de deficiências e assim a gente vai ampliando o nicho, a gente vai somando nichos. Perfeito. E aí, como é que a gente resolve o problema da produção? Claro, a pessoa que quiser comprar, a gente vende. Mas o mais legal é a pessoa poder assinar o colibri. É quase Genial. como se fosse um aluguel. Aham. Então a pessoa entra em contato com a gente, lá no site, lá, voacolibri.com.br. Eu achei legal, escutei no podcast do meu empreendedor. Poxa, eu tenho uma pessoa com deficiência na minha família. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Vou lá assinar um colibri. Quanto é que é? Testar. Aí lá no site tem tudo. Mas a primeira coisa que vai acontecer quando ela entrar em contato com a gente é que a gente vai meio que entrevistar a pessoa que quer usar. Uhum. Ou a pessoa que está interessada em pegar para alguém. Aham. Por quê? Porque a gente já conhece bem o público e sabe que a frustração faz parte, infelizmente, dessa realidade das famílias de pessoas com deficiência. E quando elas veem uma tecnologia promissora, as expectativas às vezes saltam para um nível irreal. Então a gente faz essa modulação para a gente ver se realmente o quadro que a pessoa quer atender pode ser atendido, pode ser encaixado com o que o produto de fato entrega. A gente sabe que ele faz uma coisa legal, mas a gente sabe também o que ele não faz. Então a gente fala assim, você está buscando o colibri? É para você mesmo, para alguém da sua família, um paciente que você atende, um aluno da sua escola. Não, é uma pessoa da minha família. Que legal. Qual que é o caso dela? Ela sofreu um acidente de moto, perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Poxa, tá bom. E como é que tá a reabilitação? Já recuperou o movimento da cabeça? Sim, está fazendo reabilitação, terapia ocupacional.
e já consegue mexer a cabeça para cima, para baixo. Ok. Então a gente entende que esse caso é o caso que a gente chama, é o caso canônico. Foi feito para atender essa situação. Mas em alguns casos a pessoa ela ainda não tem tanto movimento assim. Em outros casos ela sofreu um AVC, perdeu os movimentos, mas perdeu também alguma coisa do cognitivo e ela não consegue se comunicar de uma maneira lógica, né, coerente. Vai frustrar. Vai frustrar. Nesses casos a gente fala assim, olha, o colibri não vai funcionar, ele não vai resolver isso. A pessoa tem que estar plena do que ela está fazendo. A cognição precisa estar perfeita. Né? Se ela não tiver, não adianta. Então a gente faz e quem faz isso, esse atendimento, é a nossa equipe de terapia ocupacional. A gente tem mais terapeuta ocupacional na Colibri do que deve. E então esse atendimento é feito com muito zelo, com muito cuidado para a gente alinhar as expectativas. E aí se a pessoa fala, não, beleza, eu acho que esse caso vai atender sim, o Colibri vai atender. Ela faz a assinatura, te manda para casa da pessoa, em todo lugar do Brasil. A gente faz nossa equipe de terapia ocupacional faz uma chamada de vídeo para ensinar a pessoa a usar ao vivo. Faz as configurações, tem umas configurações de sensibilidade do Colibri que podem ser feitas, a gente faz isso remoto, vendo a pessoa ali, vendo a pessoa com deficiência, calibra para ela, tudo certinho. A partir daí ela usa, paga uma mensalidade, 150 pila por mês. Que legal. Enquanto ela precisar. Às vezes ela não vai se adaptar. Não gostou, faz do jogo. Às vezes a pessoa tem uma lesão muito recente e ela ainda não superou o luto de perder os movimentos. Isso é uma coisa muito difícil. Às vezes a pessoa não está ainda com mente para tocar a vida. Aí devolve, pode assinar outra vez. Em algumas situações a gente fica feliz que a pessoa devolva, porque é casos em que a pessoa conseguiu recuperar o movimento da mão, porque alguns acometimentos eles são reversíveis. Então, sofreu um AVC, perdeu os movimentos, mas aí vai fazendo fisioterapia começa a recuperar o movimento até um certo ponto que a pessoa já pega um celular de novo e consegue mexer. Ela não precisa mais do Colibri, então ela cancela a assinatura e a gente fica feliz com isso, devolve o aparelho, cancela as cobranças, tá tudo certo. Legal. E tem casos onde a pessoa tem uma doença progressiva e infelizmente em algum momento ela vai a óbito e aí é uma devolução difícil, né, triste, mas ao mesmo tempo o passarinho cumpriu a missão. Ele volta para casa, a pessoa cancela os pagamentos e não precisou casar com o equipamento, né? Sim. Às vezes a pessoa usa o Colibri por 2 meses, 3 meses, uma fase final de uma doença degenerativa grave, mas naqueles 3 meses ela teve um pouco mais de qualidade de vida, de autonomia, de privacidade. Que legal, genial. Então, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, para conseguir utilizar o Colibri, através de uma entra no site. O site é voacolibri.com.br voacolibri.com.br e lá tem o formato para fazer assinatura. A equipe da Colibri vai fazer todo um processo, né, de validação, de como se fosse uma entrevista, e aí prosseguindo ali nos próximos passos, você recebe o Colibri voando na sua casa. Que legal. Muito bom, muito bom. E então foi assim que surgiu o nome e também a empresa. Por essa... Bem lembrado, a Colibri surgiu, o Colibri, o mouse de cabeça, surgiu como um produto da Tix. Da Tix, é um produto. Só que ele teve um sucesso comercial muito mais rápido do que tudo que a gente tinha feito ao longo dos últimos 13 anos anteriores da empresa. Ao ponto que a gente pensou, cara, isso aqui a gente pode melhorar a ponto de, eventualmente, buscar um investimento para tentar melhorar isso, para fazer um Colibri 2, uma melhoria disso aqui. Só que aquele CNPJ de 2009, ele estava muito velho, contaminado, envelhecido. Já tinha entrado, saído gente, enfim, fazer um due diligence, fazer uma auditoria, né, que é um processo padrão quando um investidor vai investir, aportar num negócio de inovação. Fazer uma auditoria de uma empresa que já tinha 12, 13 anos já naquela época, ia ser um pesadelo. Então o que a gente pensou? Cara, vamos parar aqui a Tix fica com o que já desenvolveu até aqui. A gente agora cria um CNPJ novinho em folha, que vai ter um produto só, que é o Colibri. A gente fundou uma spin-off, né? É uma empresa que nasce dentro da outra. Então a gente fundou a startup Colibri de dentro da Tix, e essa startup nascia com um produto já prontinho, já validado no mercado, que era o Colibri. Genial. Olha só, isso que você narrou aqui agora, Adriano, do ponto de vista de empreendedorismo, isso é uma estratégia, né? Faz parte da estratégia. Quando você percebe que existe um CNPJ, que ele pode passar por uma diligência, né? Uma auditoria, e que isso pode servir de
sabe, às vezes motivos para os investidores eles olharem e de alguma forma reduzirem o valor da sua empresa, ou eles olharem e colocarem na mesa muitos passivos que talvez não sejam passivos, ou realmente tenham passivos, né? Então, quando a gente percebe que existe essa condição, então a gente fala, beleza, vamos queimar essa ponte aqui, né? E vamos criar um CNPJ novo, com propriedade intelectual 100% dessa empresa, separa as coisas direitinho e com certeza sempre converse com o advogado, com o contador para conseguir fazer isso da maneira mais apropriada e vida que segue. E aí dali para frente você tem uma empresa nova, uma estratégia nova, né? E essa estratégia nova, ela pode abrir muito mais portas do que às vezes ficar, sabe, tentando justificar coisas que, cara, às vezes até provar que, como diz a frase, né, que focinho de porco na tomada, cara, às vezes não teria feito um protótipo de R$100 e teria esquentado cabeça com contabilidade e explicar papelada, né? Então, isso estrategicamente falando em empreendedorismo, isso foi um procedimento muito bacana, genial, né, que às vezes é necessário ser feito, né? E calhou também, Léo, de nesse momento ter um sócio da Tix que estava de saída e a gente queria trazer um sócio que tivesse uma habilidade que a gente não tinha, uma competência maior na parte financeira. Então, houve uma troca uma cadeira trocou, né? A gente saiu, a gente perdeu um sócio que era um comercial muito bom, inclusive. Legal. E a gente ainda não tem esse sócio ainda, mas entrou um sócio novo, que é financeiro, assim, muito, muito disciplinado. Então, a gente aproveitou isso, beleza, já criei a empresa nova, já com o time novo, com um formato já financeiramente mais bem estruturado, deixa para trás todas as consequências jurídicas dos erros e acertos daqueles 13 anos anteriores, pronto, ficou no passado, ficou naquele CNPJ, agora esse CNPJ ele nasce novinho com toda a experiência de 13 anos, que a gente já tem. Você traz só o que é bom para o CNPJ novo. Que legal. Então, Colibri, a gente lançou ele oficialmente em 2021, e em 2023 já tinha feito já tinha fatiado, né? Que legal. Essa empresa. Excelente. E esse aqui, ele tá querendo conversar com a gente. Tá mesmo. Tá mesmo. O que é esse aqui? Então, todos os novos produtos que a gente desenvolve na área de acessibilidade agora, a gente já desenvolve dentro da empresa Colibri. Da Colibri. E qual que foi a próxima demanda que a gente teve? O Colibri fez um sucesso comercial muito rápido, né? Chegou... teve muito vídeo, muito material viral. Né? Hoje, a Laís Souza, ex-ginasta, né, que sofreu um acidente, ficou tetraplégica há cerca de 10 anos atrás, ela utiliza o Colibri desde que a gente fazia o gabinete de impressão 3D. Então, virou nossa garota propaganda, sabe? Então, a gente viu que, assim, a gente estava conseguindo chegar nesse público que precisa do Colibri bem rápido. Só que, com essa divulgação, começou a chegar pra gente também os casos que a gente tinha que dizer não. Os casos que a gente era obrigado a dizer não. O pessoal entrava em contato, oi, beleza, eu queria um Colibri. Pra quem? Pra pessoa da minha família. O que essa pessoa tem? Ela não se mexe e nem fala. Toda a comunicação dela é com o piscar dos olhos só, mas ela consegue, ela vai soletrando pelo piscar. O Colibri não tinha como ajudar. Aí a gente falava assim, não, mas tem algum movimento de cabeça que a pessoa tem? Não mexe nem a cabeça. Só pisca. Aí a gente tinha que dizer, olha, o Colibri depende do movimento da cabeça. Se a pessoa não mexe a cabeça, o Colibri não faz nada. Sim. E aí, essas situações foram se acumulando ao longo do tempo, né? A gente foi atendendo casos de pessoas que tinham deficiências muito severas, que a gente chama, uma condição chamada de síndrome do encarceramento. É quando a pessoa fica literalmente presa no próprio corpo. Ela tá lúcida, ela ouve tudo, ela sente tudo, mas ela não tem controle do corpo, mas a mente dela tá intacta. E às vezes, nessas situações, ela tem um movimento, um gesto facial, uma coisa muito muito leve, que ela usa para tentar manifestar os pensamentos e conversar com quem está em volta. E, em geral, nessa situação, só quem é muito próximo da família ali que sabe decodificar isso. Para não precisar pensar muito, o exemplo claro é o Stephen Hawking. Um célebre cientista britânico que faleceu há alguns anos, mas tem aquele filme, que para quem assistiu aquele filme Teoria de Tudo, mostra muito claramente, né? Ele tinha uma doença progressiva chamada esclerose lateral amiotrófica, ele foi perdendo os movimentos muito rapidamente até chegar num ponto em que a doença estancou. Normalmente essa doença leva a óbito chega a cerca de 3 a 5 anos depois do diagnóstico. Na maior parte dos casos, a pessoa ela já não sobrevive mais. No caso do Stephen Hawking, ela estancou. E ele viveu, talvez a maior parte da vida dele, convivendo com a doença, só que ele estava preso no corpo. E o que ele conseguia fazer
intencionalmente, movimento voluntário, era basicamente mexer a bochecha. Dar um sorrisinho, assim, de canto de olho, piscar o olho de leve. E a Intel criou para ele um super protótipo, né? Mal comparando, Sim. né? A gente fez aquele do Mikael e a Intel fez super máquina que tinha até voz para ele, né? Para ele poder se comunicar com essa piscadinha que ele tinha voluntária. Sim. Né? Esse é o caso que a gente quer atender que a gente precisava atender, o Colibri não atendia. E aí a gente pensou assim, cara, foi acumulando pessoas e pessoas e pessoas que a gente estava dizendo não, infelizmente, tendo que desapontar. Até que um dia a gente começou a experimentar com uma tecnologia recente de reconhecimento facial por meio de câmeras baratas. Né? O Google soltou uma API e falou, ó, quem quiser usar isso aqui, ó, já desenvolvemos até aqui, você pega daqui e faz o que você quiser, embute na sua aplicação. E é um framework que reconhece não apenas o rosto, mas reconhece o corpo humano, o movimento do corpo humano de uma maneira muito precisa, mesmo que você tenha uma câmera, tipo câmera frontal de celular, webcam, sabe? Então ele consegue reconhecer se você está sorrindo e qual o tamanho desse sorriso, se você está abrindo boca e qual o tamanho da abertura da sua boca, se você está mexendo a cabeça para um lado, para o outro, para cima, para baixo, piscando o olho. Isso não era acessível, né? Isso não, era um negócio era totalmente guardado. Cara, isso não era foi disponibilizado. Isso. Cara, olha, eu acho que foi em 2021 para 2022, Imagina. Viu, Léo? Muito recente. E foi exatamente nessa ascensão do Colibri e a gente começou a esbarrar nas pessoas que a gente não atendia. Foi quando a gente teve conhecimento dessa tecnologia do Google, a gente pensou assim, a gente pode aproveitar isso para quem sabe tentar aproveitar esses movimentos e aí usar esses movimentos, gestos faciais para a pessoa se comunicar. E aí a gente começou a trabalhar nisso e aí o resultado disso é esse aparelho que está aqui querendo falar com a gente, uma Conversia, é o segundo produto do Colibri. Muito mais tecnologicamente sofisticado. Ele realmente exige uma série de coisas, eu vou explicar porque ao longo do processo, mas basicamente o que ele faz, pessoal, quem está escutando no Spotify, né? Eu tenho aqui um aparelho que ele é basicamente um tablet. Pensa num tablet. Ok, ele é um tablet com um gabinete um pouco mais bonitinho. Mas ele é um tablet. E a câmera frontal desse tablet, ela tá olhando pro meu rosto o tempo todo. E enquanto eu falo, ele tá lendo um monte de coisa, todas as minhas expressões faciais. Por isso que de vez em quando ele faz um barulhinho, nem sei se o microfone capta aqui, mas ele faz um barulhinho que é porque ele pegou algum comando que eu configurei para fazer algo. E essa que é a magia desse aparelho. Você programa ele inteiro para ele se adequar à condição de gestos faciais que cada pessoa consegue fazer voluntariamente. Então o Stephen Hawking, vamos trazer o caso dele. O que ele conseguia fazer voluntariamente? Mexer a bochecha direita, piscar o olho direito, ou os dois juntos. Mas basicamente era isso. Dar um sorrisinho, bochecha para cima, piscar de olho. Se tivesse o Conversia para ele naquela época, o que a gente ia fazer? Mapear o Conversia para eu usar esses 3 gestos para ele escolher o que ele quer fazer. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, quando ele der a bochechadinha aqui, sorrisinho, ele confirma o que tiver selecionado na tela. Quando ele piscar aqui por 1 segundo, ele apaga uma letra. Enfim, qualquer coisa é possível ser programado com base naquele repertório de movimentos voluntários que cada pessoa puder fazer. Quanto maior for esse repertório, mais coisa a pessoa pode fazer ao mesmo tempo. Perfeito. Mas se ela tiver só a piscada do olho, já dá para controlar tudo. Aí como é que ela controla? Bom, as funções do aparelho vão sendo mostradas na tela, uma por vez, e quando chega naquela que ela quer selecionar, ela espera chegar, e aí ela pisca o olho para selecionar. Mas e se a pessoa tem um pouquinho de movimento de cabeça? Que maravilha! Então você adiciona isso. Então eu quero adicionar o meu movimento horizontal de cabeça, que às vezes a pessoa tem, né? O movimento horizontal, mesmo que leve, eu transformo isso no jeito de mover o cursor. E aí o gesto facial, tipo, abrir boca, piscar o olho, vai ser a confirmação da seleção. Ele é muito, muito, bem versátil. Muito versátil. Eu costumo dizer que a tecnologia assistiva precisa se adaptar à pessoa. E não a pessoa à tecnologia. Especialmente a pessoa que tem já está tão limitada motoramente. E aí a gente faz tudo isso nesse aparelho, que é o Conversia. E aí o que a pessoa faz com isso? Primeiro, pode escrever. Ela pode escrever e se comunicar com quem está em volta. Como que faz aqui?
Vou tentar descrever para quem não tá, para quem tá só ouvindo. Mas eu configurei o meu Converse para ele identificar os meus movimentos de cabeça, considerando que eu tenha esses movimentos, né? E quando eu abro a boca, a partir de uma certa abertura, ele interpreta que eu quero confirmar a seleção. Então eu vou entrar numa opção de conversação rápida. Então eu coloquei o cursor nesse ícone e abri a boca. Pronto. Abri a boca e agora ele abriu um teclado. Então o pessoal que está escutando tem um teclado na tela aqui. Tá pegando bem ele? Tá, beleza. Com todas as letras, com botões de falar, com sugestões. E eu posso mexer na cabeça, eu consigo colocar o cursor exatamente onde eu quero. E quando eu abrir a boca, mais do que um certo nível, ele confirma. Vai lá. Então eu vou falar tipo, sei lá, boa noite. Fui na letra B, abri a boca, ele escreveu a letra B. Vou na letra O. Ele já escreveu. Já apareceram sugestões aqui para mim. Aí tem uma inteligência artificial aqui, camadas de GPT aqui, para ele tentar identificar, adivinhar o que eu estou escrevendo, com base no meu contexto, no que ele sabe sobre mim, no que eu já escrevi no passado, para eu não precisar escrever todas as letras. Então já apareceu aqui, boa, bolo, bonito, bom. Então vou lá no boa com a cabeça. Boa. E vou escrever... Bom, ele já completou aqui. Noite, tarde, sorte, ideia. Pô, boa noite. Opa, acabei apagando uma letra. Vou botar de boa sorte aqui. Aí, quanto mais movimentos a pessoa puder fazer com a cabeça, ou com o rosto, eu posso colocar, por exemplo, gestos faciais para ele apagar uma letra. De uma vez só, em vez de eu ter que colocar o cursor lá e escrever... Eu posso colocar um gesto para ele pausar, como eu acabei de fazer aqui agora. Esse gesto pode ser um beijinho, que é o que eu fiz aqui. Pronto, fiz um beijinho, ele liberou. Eu posso usar gesto de beijinho, sorriso, piscar dos olhos. Posso configurar um tempo que só depois que eu piscar os olhos por, sei lá, 1 segundo, aí que vale. Ou seja, eu posso piscar rápido, sem problema. Porque pode ter também essa limitação na acessibilidade, né? Como você falou. Às vezes tem pessoa que ela consegue piscar. Tem pessoa que pisca, e daí, por ela conseguir piscar, então você segura o tempo e aí você abre o olho. Isso, né? Ou pisca talvez um olho, e aí você configura todas essas possibilidades. Claro que quanto mais possibilidades tiver, mais rápido talvez possa ser alguns comandos, né? Sim. Então você consegue criar alguns atalhos ali, né? Chamando assim. É atalho mesmo, a gente chama disso. Então você consegue criar alguns atalhos, e esses atalhos eles vão desenvolvendo os comandos. Que legal. Mas Nossa, na pior das hipóteses, genial. se você só tem uma piscada de olho, tudo bem. O cursor anda sozinho, ele vai varrendo as coisas, quando chega onde você quer, você pisca. Legal. E aí você pode escolher a velocidade dessa varredura dos cursores, você pode escolher qual é o gesto que você quer fazer para selecionar. E esse daqui também é com assinatura? Mesmo esquema? Exatamente. Mesmo esquema. E isso é importante também. Eu vou até dar uma pausa na demonstração aqui, até para ficar mais rico para quem tá ouvindo, mas aqui a principal função do Conversia, como o nome diz, é você conversar. Não tão rápido quanto a gente está falando aqui, mas o objetivo é você permitir uma pessoa que está paralisada e presa no próprio corpo, que ela mesma possa iniciar uma conversa ou dizer algo sem que a pessoa do outro lado tenha que ficar adivinhando o que ela está querendo dizer. Porque em muitos casos o que acontece é a pessoa fica assim, você quer água? Você tá com fome? Tá com sede? Tá com dor? Aí a pessoa pisca o olho. Ah, tá com dor. Tá com dor na cabeça? Tá com dor na barriga? Tá com dor no braço? Piscou. Tá com dor no braço esquerdo? Tá com dor no braço direito? E por aí vai. Então assim, esse jogo de adivinha, ele é bem complicado para a família, e isso é frustrante também para o paciente, e a pessoa não pode se expressar mais do que isso, né? Ela tem que ficar esperando sempre alguém perguntar para ela, e ela só vai dizer o estritamente necessário. Aqui não. Aqui eu posso escrever uma redação, uma palestra, e isso é uma das coisas mais legais que ele faz. Você pode escrever uma palestra inteira e apresentar ela. E você controlar essa apresentação. Você escreve previamente os parágrafos, no seu tempo, na sua velocidade, por mais lenta que seja, e você pode subir no palco igual o Stephen Hawking fazia e proferir essa palestra, você controlando o timing de cada coisa. E uma coisa que é muito legal que esse equipamento faz, ele consegue
reconstruir o timbre de voz daquela pessoa. Se era uma pessoa que falava e perdeu a fala por conta de um acometimento, a gente consegue reconstruir a voz dela. Então, suponha, a pessoa sofreu um AVC com 40 anos, perdeu a fala e tá presa no corpo. Beleza. Tem áudio de zap dela, antigo? Ah, tem um monte. 15 segundos de áudio de zap dela. A gente joga isso, mastiga numa IA que roda dentro do Conversa. E aí o text-to-speech, né? O vocalizador do Conversa vai passar a ter a voz daquela pessoa. Cara, nossa. Cara, Léo, isso é poderoso do tanto, cara, que é inacreditável. A primeira pessoa, a gente tem uma história para cada produto, né? A primeira pessoa que experimentou o Conversa é uma pessoa lá da tua terra, lá do Paraná, de Cascavel. Ó, que legal. É a Elaine. Ela sofreu um AVC quando ela estava fazendo o curso de medicina na faculdade. Sofreu um AVC, ela jovem, tinha 26 anos. 25 anos ela tinha. Sofreu um AVC sozinha em casa, caiu no banheiro, ninguém encontrou, levou mais de 17 horas para ser encontrada. Mesmo depois de encontrada, levaram mais de 50 horas para diagnosticar o que tinha sido. Ela não morreu por um milagre, mas ela perdeu a fala e os movimentos todos do pescoço para baixo. Brigou pra caramba para conseguir concluir o curso, usando uma tabelinha de letra que ela selecionava por piscada para poder se comunicar com os professores e com os colegas. Se formou e a gente mandou uma conversa para ela experimentar, porque a gente já conhecia e tal. Ela já tinha experimentado o colibri na época. E a gente mandou para ela, cara, a gente já pegou uns áudios que a gente encontrou no Instagram dela e tinha tentado reconstruir usando a IA. E a gente não sabia se ia dar certo, né? Quando ela recebeu o aparelho no Paraná, a gente tava numa chamada de vídeo testando com ela e tal. Na hora que ela escreveu uma frase e colocou pra falar, saiu a voz dela, cara. Essa menina, ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo, cara. Rir e chorar. A gente tem um vídeo gravado disso que assim, é impossível um ser humano não chorar de emoção com isso. E foi todo mundo lá no escritório fechando a câmera, porque tava todo mundo em prantos, porque ela ficou emocionada, ela teve um reencontro com a própria voz. E hoje a doutora Elaine, a gente chama ela sempre doutora Elaine, além de ser médica, se comunicar com os pacientes, inclusive, usando o aparelho, ela virou palestrante. E a palestra dela, ela escreve as palestras, né? Ela dimensiona o tempo de acordo com o tipo de público que ela vai falar, vai pro palco, liga isso, pareia o conversa dela por Bluetooth com qualquer sistema de áudio e vai palestrando com a voz natural dela, cara. Nossa. A conversa recuperou. Cara, é tão incrível isso. Ah, cara, eu que fico emocionado aqui, mas é isso que esse tipo de tecnologia proporciona, cara. Cara, genial. Genial. Claro, conversa faz outras coisas legais também, né? Você tem uns joguinhos aí, quem não quer jogar, né? Você pode navegar pela internet, você pode usar esses gestos para você sair do conversa e mexer, abrir página, abrir e-mail. Muito legal. Adriano, a gente caminhando pro nosso final aqui, pra gente fechar, eu queria entender o protótipo, o que aconteceu com o protótipo. Bem lembrado. Lembra daquele protótipo do colibri que nem tinha nome lá, que a gente mandou pro Mikael? Assim que a gente mandou a primeira versão Bluetooth para ele não precisava ter feito isso, mas ele fez questão de devolver o protótipo com fio, que a gente fez no Arduino e tal. A gente guarda isso com muito carinho lá no escritório. E um dia a gente pensou, cara, a gente fez um mouse de cabeça de gambiarra aqui, mas que funcionou. Funcionou. Sim. E o Mikael usou por um tempo aí, até a gente mandar o Bluetooth para ele. Cara, vamos ensinar as pessoas a fazer isso de graça, assim, open source mente, bora. Então a gente batizou o protótipo, ou seja, o produto agora já tinha nome, Colibri. E a gente pegou o protótipo e botou o nome dele também, Colibrino. O Colibrino do Arduino. E a gente vai lá no nosso site, voacolibri.com.br, tem lá no alto do site, tem lá, Colibrino. Você clica no link do Colibrino e você encontra todas as instruções para você fazer um Colibrino em casa, ou seja, fazer um mouse de cabeça com fio, por R$100, aproximadamente, comprando peças que você encontra no Mercado Livre. Todos os passos, tem o código inteiro que você vai baixar no Arduino. E você pode, inclusive, melhorar, você pode editar esse código, fazer outras coisas. E isso tem sido muito legal, porque muitos universitários têm feito isso para aprender eletrônica, ou para doar para uma instituição. E a roda gira, cara. Então, assim, é muito legal. Cara, que legal mesmo. Então, nossa, genial. Adriano, puxa vida, só te agradecer
por mais uma vez ter vindo aqui, compartilhado um pouco mais sobre a Colibri, compartilhado sobre esse projeto, né? Desse óculos aqui que ajuda tanta gente, mas tanta gente mesmo, de uma forma que, olha, assim, só ninguém melhor do que você para conseguir explicar essa história e o quanto que isso impacta a vida das pessoas. E da mesma forma com o Converse, né? Para você que está nos ouvindo, pessoal, acessar o site da Colibri, voacolibri.com.br, e lá você vai ter acesso a todos esses produtos, esses equipamentos. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desses equipamentos, puxa, não deixa de levar isso para frente. E, puxa, passar também para você, Adriano, para você também deixar uma mensagem final pro pessoal. E mais uma vez, meu agradecimento aqui. Que legal, cara. Cara, muito obrigado mais uma vez. É sempre bom poder tirar um pouco desses mitos e esse medo que as pessoas têm, né? Trazer a palavra das pessoas com deficiência que não podem falar, às vezes, não são aceitas nos espaços. Eu posso falar por elas com muito respeito, mas assim, tentar trazê-las por meio da tecnologia para ocupar esses espaços. Quando a gente lançou o Colibri, uma coisa que eu pensei assim, cara, já pensou um dia pessoa com deficiência virar influencer, postar uns vídeos no TikTok? Cara, e não é que isso aconteceu? Quando a gente começou a ver pessoas usando o Colibri para poder fazer conteúdo de trend no Instagram, a gente falou, cara, é sobre isso. A tecnologia não é o fim, ela é o meio. Por conta do meio, desse meio que era o Colibri, essa pessoa agora, ela pode fazer parte da trend, ela pode fazer as postagens, e o Colibri é só um detalhe no rosto. Ela não tá falando, o vídeo não é sobre o Colibri, o vídeo é sobre o que ela quer dizer. Ela fazer. E é isso que a gente tá ajudando a proporcionar isso aí, cara, é muito gratificante. Obrigado mais uma vez por poder falar isso pra tua audiência. Genial. Para você que está aqui nos ouvindo, pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa os comentários, que a gente lê todos os comentários. Se você tiver indicações de pessoas que você gostaria de ver aqui, marca elas aqui embaixo também para a gente poder entrar em contato e trazer mais gente maravilhosa para compartilhar conteúdo de empreendedorismo aqui com você. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.